Olá, gente. Tudo bem, turma? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de semana passada. Na verdade, de algumas semanas atrás, pois nós continuaremos a falar sobre o tema regionalização do Brasil. Na verdade, esse tema ele é proporcional ao tamanho do território brasileiro, ou seja, o fato de nós estarmos novamente falando sobre o mesmo está relacionado ao tamanho que o território brasileiro ele tem. Quanto maior for um território, naturalmente, maiores serão as formas de regionalizá-lo, que é o caso do Brasil. Hoje nós veremos a terceira e última forma de divisão regional do país. Lembrando que a primeira foi a divisão política em macro-regiões, que divide o Brasil nas regiões de Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Na semana passada, nós falamos sobre a divisão geoeconômica, que divide o Brasil em 3 complexos regionais, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E hoje nós vamos falar sobre a regionalização natural, que divide o país em domínios morfoclimáticos. Essa divisão ela foi proposta pelo geógrafo brasileiro Aziz Absaber. Esse geógrafo ele levou em conta especificamente fatores relacionados ao clima e as formas de relevo e vegetação. Então essa divisão ela também é conhecida como divisão natural do Brasil, já que ela leva em conta aspectos principais das paisagens brasileiras, especialmente relacionados ao clima, ao relevo e à vegetação, como nós já falamos. Então, em relação a esses domínios, o Brasil ele é dividido em 6 regiões naturais. Na verdade, nós temos uma 7ª região, que seria uma área de transição. Na verdade, não seria especificamente um domínio, mas sim uma passagem de um domínio para outro. Seria como se fosse uma região mista, tá? Por isso que nós falamos de faixa de transição, porque entre áreas que nós temos uma mudança de domínio, nós vamos apresentar características ambíguas. Então, para que você não tenha que se preocupar naquela divisão, naquela definição, melhor dizendo, essa área aqui é o domínio A ou o domínio B. Para você não ficar com essa dúvida, nós classificamos como uma área de transição. E nós vamos falar também sobre esse domínio ou faixa de transição. Mas vamos falar especificamente sobre os 6 principais domínios naturais. Lembrando que nós sempre procuramos dar esse referencial geográfico, pegando como norte o ponto principal de início. Quando eu falo ponto principal, sempre quando nós formos fazer essa referência espacial, começaremos pelo norte. Então, pegando o norte como referência, em relação ao ponto de partida, nós vamos falar sobre o domínio amazônico. O domínio amazônico ele engloba a região norte do país. Nesse domínio, nós temos como clima principal o clima equatorial, que é um clima quente e úmido. Nessa região, nós vamos ter como destaque a floresta amazônica, que é uma floresta do tipo equatorial, densa, latifoliada, com folhas largas e marcada por uma biodiversidade, uma floresta úmida que tem uma grande quantidade de espécies relacionadas à fauna e à flora. Em seguida, ainda pegando esse referencial de norte para o sul, nós vamos falar do domínio presente na região nordeste do Brasil, que é o domínio da caatinga. A caatinga é um tipo de vegetação que ocorre na região do semiárido nordestino, especialmente na região do sertão, como nós já estudamos na semana passada. Nós sabemos que o Nordeste ele é subdividido em 4 partes, e justamente nessa parte mais do interior da região, mais do interior do Nordeste, é que nós temos a presença desse clima quente e seco. Por que é um clima quente e seco? Porque as áreas anteriores ao sertão, elas apresentam um tipo de relevo planáltico que dificulta ou até mesmo impede a passagem dos ventos
litorâneos vindos do Oceano Atlântico. Então, essa região do semiárido, do sertão, quase não recebe umidade, por isso que é uma região muito quente e seca. Agora vamos para o terceiro domínio, que é o domínio da região central do Brasil, a região do Planalto Central, do Centro-Oeste. É o domínio do Cerrado. No Cerrado, nós temos um clima tropical semi-úmido. Por que é um tropical semi-úmido? Justamente pelo fato de estar no interior do Brasil, de modo que os ventos, até atingirem essa região, eles já perderam muita umidade. Vamos falar agora sobre o quarto domínio morfoclimático. Esse domínio ele é classificado como domínio de mares de morros. Mas por quê? Primeiro, esse domínio ele abrange toda a região litorânea do Brasil, vindo desde lá de cima do Nordeste até o Sul, passando pelo Sudeste. Esse nome está relacionado ao tipo de relevo presente nessa região, que é um relevo planáltico com a presença de algumas montanhas e serras. Porém, essas montanhas e serras, elas tiveram uma altitude diminuída ao longo do tempo, graças à ação de processos erosivos, principalmente por conta dos ventos vindos do litoral e também das chuvas. Mares de morros, porque quando nós vemos de cima essa região, nós temos a sensação como se fosse um oceano, né, constituído por várias montanhas. Vamos agora para o quinto domínio morfoclimático. Na verdade, eu vou falar de dois ao mesmo tempo, porque nós estamos relacionando os domínios às regiões de sua ocorrência. Então, falamos da região norte, com o domínio amazônico, falamos da região nordeste, com o domínio da Caatinga, falamos da região central, com o Cerrado, falamos da região litorânea como um todo, com o domínio de mares e morros. Agora vamos falar sobre a região sul, que são os dois últimos domínios presentes nessa área. São eles o domínio das pradarias. As pradarias são campos, onde nós temos a presença de uma vegetação rasteira, caracterizada pela presença de gramíneas. E em seguida nós temos também na região sul o domínio da araucária, que é um tipo de vegetação característica do clima subtropical. Lembrando que as pradarias também são do clima subtropical. O clima subtropical já é um clima de origem temperada. É um clima frio, né? Se nós formos pegar em comparação aos outros climas prevalecentes do Brasil. E no caso da araucária, nós temos uma presença grande de pinheiros, né? São aqueles pinheiros de médio e grande porte. Por fim, nós vamos falar sobre as faixas de transição. Na verdade, as faixas de transição, elas são marcadas por uma vegetação a qual classificamos como Pantanal, tá? Também uma área de transição. E nós temos também, né, outros domínios, tá, que vão apresentar faixas de transição com características dos domínios que marcam essa mudança. Tá? O Pantanal é uma área de transição que recebeu uma classificação específica pelo fato da presença de grande quantidade de água em algumas épocas do ano. Então, nós temos duas estações que marcam essa região aí de domínio do Pantanal, que é essa região da porção do Centro-Oeste, que seria uma estação bem chuvosa, onde aquela região fica alagada, inundada, e uma região mais seca, onde nós temos a presença de terra firme. Como nós já havíamos mencionado, o mais importante não é sabermos as características específicas, né, de cada um desses domínios, porque isso é um tema que nós vamos estudar à frente. O mais importante é nós sabermos referenciar e indicar, não só por nome, como também por sua localização, cada um destes, tá bom? Eu vou deixar algumas questões aqui de fixação e em breve nós voltaremos com a correção e a consideração das possíveis dúvidas, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção e até o próximo encontro. Um abraço do professor Leandro.